Very mighty things came out of there. na mambo makubwa kabisa Coisas yalitoka muito pale. poderosas saíram de lá. Tremendo momento na igreja. Remember, I have seen the judgment of God coming to the USA. Lembrem-se que eu vi o juízo de Deus vindo aos Estados There Unidos. is a historic earthquake coming to strike the United States Há um of histórico America. terremoto vindo para atingir os Estados Unidos da América. And Washington will be struck very hard. E Washington será tocado, será atingido muito duramente. A cidade de Washington, I D.C. see that earthquake tumble down the Washington Monument. Eu vejo que aquele terremoto derruba o monumento de And so it Washington. falls this side. Então, Falls this side ele of me. cai deste meu lado, deste lado. As if it's not exactly 90 degrees, like it's another Como se não angle, like fosse 30 degrees this way. exatamente 90 graus, mas como 30 graus neste lado aqui. But it breaks into small pieces. Mas ele quebra em pequenos pedaços. And the same earthquake coming strikes E o the mesmo Washington terremoto National Cathedral. vindo para atingir a Catedral Nacional de Washington. And I see one wing collapse. E eu vejo que uma asa dela, When I'm looking desmorona. at it from the right-hand side, my right quando eu hand estou side, olhando assim, é do meu lado direito. O meu lado direito. totally collapsed by that earthquake that came from Totalmente my tongue. desmorou por este terremoto que veio da minha língua. And then I Então, see the Capitol Hill. eu vejo Capitol Hill, o When I Capitólio. look at the Capitol Hill, the dome, the right side, my right side Quando eu olhei collapses para o and it Capitol becomes, Hill, I think it happens o at night domo because do I see meu it lado dark. direito, As if it happens at night, I do not então know. ele desmorona, metade dele desmorona, então eu vejo que está escuro. Então pode ser que este terremoto pode acontecer durante a noite, eu não sei. Aquele domo, ele quebra no meio. Yesterday, Então o Senhor me levou no sonho ontem, and he took me to the White House in Washington, e ele me D.C. levou à Casa Branca em Washington, D.C., And inside there, e lá dentro, then I see water coming from under the White House. então eu vejo Water coming, água like subindo de underground water debaixo da Casa Branca. Muita água subindo de debaixo da Casa coming. And Branca. then it swamps the place, it destroys Então, the furniture. encharca o I see lugar people running, trying to move e furniture, começa water a coming destruir from under. o lugar. Então eu vejo as pessoas tentando remover a mobília. Então essa água sobe de debaixo do solo. The Lord took me there in a dream O Senhor yesterday. me levou lá em um sonho ontem. And so I see water coming from under. Então eu vejo água subindo de debaixo da Casa Branca, em Washington, D.C., em um sonho. And so the Lord Almighty Então o is asking Senhor for Todo-Poderoso repentance in the United está States of pedindo por America. arrependimento nos Estados Unidos da América. Remember that I have seen the coming of the Messiah. Lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. And the Lord has sent me to the nations to E o prepare Senhor the me nations enviou às for the nações coming of the para Messiah. preparar as nações para a vinda do Messias. I have seen the Messiah coming for Eu the vi o church. Messias vindo para a igreja. But the church he takes is a holy Mas a church. igreja que ele leva é uma igreja santa. That's why there is all this effort we are putting in É por to isso prepare the que há church. todo este esforço que nós estamos, esse esforço que nós estamos colocando para The church preparar a that the igreja. Lord takes on that day of rapture. A igreja que o Senhor leva naquele dia do arrebatamento. Will be a righteous church. Ela será uma igreja justa, A mature church. uma igreja madura, Church that is the fear of God. uma igreja que está no temor de That's why Deus. the Lord is asking the USA to repent. É por isso que Deus está pedindo para os Estados Unidos se Prepare the way arrependerem for the coming of the e Messiah. preparar o caminho para a vinda do Messias. Otherwise it shall be known that the mouth of the Caso Lord has spoken. contrário, se saberá que a boca do Senhor falou. Because in that dream the Lord turned Porque my naquele face, sonho and when my o face Senhor turned to the virou US, minha face. then he E quando a focused minha on face Washington, D.C., virou, and assim then a ele huge focou em earthquake Washington, hit the city. D.C. Então um enorme terremoto atingiu aquela cidade. So today we had such a Então tremendous hoje World Expo. nós tivemos uma tremenda World Expo, uma exposição da palavra ao vivo na rádio Jesus is Lord, 105.13 e 105.9 FM.
105.3 na 105.9. And it was such a powerful word. E foi uma palavra tão poderosa. And we will continue with that word. E nós vamos continuar com aquela palavra. Every occasion I'll come to you through the radio, Em so cada we can ocasião eu download the virei até backlog. vocês através da rádio para que possamos recuperar agora o atraso. And so, blessed people. Então, povo abençoado, So in the book of 2 Peter chapter então 2, no livro de 2 Pedro capítulo 2, we saw that verses 1 to verse 3 are very significant. nós vimos que dos versículos 1 ao 3 são muito Because he's significativos, warning the preachers of prosperity. porque ele está advertindo os pregadores da prosperidade. He's warning the prophets of prosperity. Ele está advertindo os profetas da prosperidade, os apóstolos da The prosperidade, preachers of the wealth of the os earth. pregadores da riqueza da terra. And then we saw verses 4 all the Então, way to verse 9. dos versículos 4 até o versículo 9, Very significant. muito significativo, It says, for if God onde did ele not diz spare the angels, que se Deus não poupou os anjos, if God did not spare his mighty angels, se Deus não poupou seus poderosos anjos, if God did not spare his glorious angels, se Deus não poupou seus gloriosos anjos, when they sinned. quando eles pecaram. In other words, if you stop there, you can address the church. Em outras palavras, se você parar aqui, você pode se referir à But if God igreja. did not spare his own angels when they sinned, who tells you God will spare you? Se Deus não poupou os seus gloriosos anjos quando pecaram, quem pode te dizer que Deus vai te poupar? This is a very important question to the Esta é uma present pergunta muito importante para a igreja deste dia church presente, that has loved sin. que tem amado o She has pecado normalized sin. e ela normalizou o pecado. And she has made sin look trivial. E ela Trivialized fez com que o pecado parecesse trivial. Ela trivializou o sin. They have now pecado. blended Christian life, E agora salvation, eles with misturaram sin. a vida cristã, a salvação, com o pecado. This is such a powerful red flag warning Esta é from the uma Lord. poderosa bandeira vermelha, uma poderosa advertência da parte do Senhor. Ele está dizendo That aqui God is no respecter of persons. que Deus não tem respeito por The angels pessoas. of God are mighty. Os anjos de Deus são poderosos. And today, over the radio, I spent some time E hoje na rádio eu passei algum tempo serializing the authority and supremacy of the angels of Yahweh. listando a supremacia e o poder dos anjos de And Yahweh. God Almighty E o Senhor Todo-Poderoso, did not consider that when they sinned. Ele não considerou isso quando eles pecaram. And putting them in chains, E os colocou em He cadeias. sent them to hell, E os enviou ao inferno. putting them in chains of darkness, Colocou-os em cadeias de to be held trevas, for judgment. aguardando o We saw verse juízo. 5 of 2 Peter Então chapter nós 2. vimos no versículo 5 de 2 The Pedro Lord raising 2. a second warning. O Senhor levanta uma segunda advertência, dizendo But if God did not spare the ancient world, que se Deus não poupou o mundo antigo, when he brought the flood on his ungodly people, quando Ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, in other words, he's saying that God judges sin em outras palavras, Ele está dizendo que Deus julga o pecado. and he judges ungodliness. E Ele julga a impiedade. He judges the sin you see in the church today. Ele julga o pecado que você vê na igreja hoje. And then he says, this is an example for you. E Ele então diz, isto é um exemplo para God did vocês. not spare the ancient world Se Deus não poupou o mundo antigo, when he brought the flood Quando on his ele- people, ungodly people, quando Ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, but protected Noah, a preacher of righteousness. mas protegeu Noé, um pregador da So justiça. he's saying that the Lord is Então ele está capable dizendo of judging the entire Que world, Deus é capaz de julgar o mundo inteiro, the whole earth, a terra inteira, and end up with only 7 plus e 1, acabar 8 people. apenas com 7 pessoas mais 8 Only pessoas. remain with Noah, Ele ficou with somente Noah and his family. com Noé e a sua família. In other words, when it comes to protecting Em and outras palavras, defending his righteousness, quando se trata de proteger a sua santidade e a sua justiça, God does not care how many people he remains with. Deus não se importa com quantas pessoas ele ficará Whether no he takes final. only 7 people to heaven,
it's all right by Se him. ele tiver que levar apenas 7 pessoas para o céu, tudo bem com ele. The Lord says here O Senhor diz aqui that is capable of destroying the whole earth. que ele é capaz de destruir a terra inteira, o mundo inteiro. In order to confirm to you that he is Para not poder ready to lower his confirmar para standard of vocês holiness. que ele não está pronto para rebaixar o seu padrão de santidade, That he is eternally righteous que ele é eternamente justo and eternally holy. e eternamente santo, And that will not change. e que isso não vai mudar. So this is yet another moment of warning Então, using este numbers. é outro momento de advertência usando números. The whole earth was probably 3 A to 4 terra billion people. inteira, provavelmente naquele tempo, era de 3 a 4 bilhões de pessoas. E ele destruiu todos e ficou apenas com 7 mais 1. Only 8 people. Somente 8 pessoas. If that is anything to go by, then God is serious in judging sin. Então, se isso é algo para se considerar, então Deus é muito sério quando ele That's why julga o when you look at the pecado. present day church, they are É por behaving isso as que though quando God will você understand. olha para a Don't igreja worry, deste dia God will presente, understand. eles se comportam como se Deus fosse entender. Não se preocupe, Deus vai entender. Nós estamos na era moderna, Deus vai entender. And he says, verse 6, E ele diz no versículo where we 6, spent quite a bit of time today, onde nós passamos bastante tempo hoje, that if God condemned the cities of Sodom and Gomorrah que se Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, by burning them to ashes queimando-as até as cinzas, and made them an example of what is going to happen to the ungodly. tornando-as exemplo daquilo que acontecerá aos ímpios. This is the most important statement in this Esta scripture. é a declaração mais importante nesta All escritura. this happened to be an Que example to you. tudo isso aconteceu para ser um exemplo para All vocês. this is written here to be an Tudo example isso to que you está that escrito God is aqui coming back é to para judge ser um the exemplo ungodly. para vocês de que Deus está voltando para julgar os ímpios And make them an example of what is going to happen. e Coming to fazer happen deles um exemplo daquilo que está vindo para to the acontecer. ungodly. O que acontecerá aos He ímpios. rescued Lot, a righteous man, Mas ele resgatou Ló, um homem was justo, distressed by the depraved conduct of the lawless. que se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, Was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. And so, blessed people, Então, povo abençoado, we are going to have a big healing service. nós vamos ter um grande serviço de cura. And right now, we are preparing for Menengai 4. E agora mesmo nós estamos nos preparando para Menengai 4. It's going to be very powerful. Vai ser muito poderoso, To be a record breaker. vai ser para quebrar os recordes. The bishops are working with authorities. Então, os bispos estão trabalhando com as autoridades para receber as autorizações. But we are planning Menengai 4, Mas nós estamos planejando o Menengai 4, which will be such a historic meeting. que será uma reunião tão histórica. Today we already looked at the ground. Hoje nós já olhamos o campo, This is such a historic time. então este é um tempo tão histórico. Hallelujah. Aleluia! And on another track, Em outro caminho agora, the message from the parliamentary committee. eu recebi uma mensagem do Comitê do Parlamento. They say they are going to come on the 30th. Eles disseram que virão no dia 30, Big team uma grande to equipe discuss the national repentance. para discutir o arrependimento nacional. Include both the National Assembly and the Eles Senate. vão incluir a Assembleia Nacional e os senadores. And so Kenya is moving. Então, It's a win-win o for you. Quênia está se movendo e será sempre vitória para Wish other vocês. nations can learn from Kenya. Que eu desejo que as outras nações aprendam do But the Quênia. Lord is saying here Mas o que o Senhor está dizendo aqui, that he judges sin. que Ele julga o pecado, The Lord spoke very clearly today. porque o And Senhor he said falou muito claramente hoje, e Ele disse that when he raised up Sodom and Gomorrah
as an example E to quando this ele generation. levantou Sodoma e Gomorra como um exemplo para esta geração, It became a serious warning to the church and you isto that are tornou-se listening. uma séria advertência para a igreja e para vocês que estão sintonizados. E eu os levei de volta em 105.3 e 105.9 FM. Eu levei vocês de volta ao livro do Gênesis, capítulo 19. Da mesma forma como eu lidei com os anjos, para que você pudesse entender a supremacia dos anjos, e Deus não considerou a supremacia deles quando eles caíram em pecado. Então o Senhor está dizendo, cuidado agora. Você não vai poder dizer para ele, Senhor, nós somos um povo moderno. Nós somos um povo moderno. E nós vimos muito claramente aqui. Vamos começar lendo 2 ou 3 versículos, então iremos para a celebração. Porque nesta noite é uma noite de celebração. Os aleijados que andaram são muitos, são novos. A Anitta está andando. No outro dia nós temos Molo. Há muitos. Nós ainda vamos ter celebrações nesta noite. Aquele que andou em Niando. Então nós vamos celebrar nesta noite. Mas permita-me um pequeno tempo para ler 2 ou 3 escrituras, então eu vou liberar vocês. Eu quero especificamente olhar em Gênesis 19, versículo 2. E então, contrapor a Gênesis 18, 20. Ele diz aqui, ele diz, vou começar do versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Lembre-se que este é um lugar exaltado, onde somente os profetas de Yahweh sentavam, e os reis sentavam, e os ricos da cidade, enquanto eles aguardavam os mercadores. E ele diz, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando ele os viu, ele levantou-se e foi recebê-los e prostrou-se rosto em terra. Versículo 2. Meus senhores, ele disse, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Em outras palavras, eu posso ver que vocês são pessoas santas. Por favor, não entre nesta cidade. Eu posso ver que vocês são pessoas santas. Por favor, não vão diretamente ao centro da cidade. É muito ruim aqui. Ele disse, por favor, meus senhores, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, eles responderam. Nós passaremos a noite na praça da cidade. Mas ele insistiu tão fortemente que finalmente eles o acompanharam e entraram em sua casa. Então ele preparou uma refeição. E então, povo abençoado, nós vimos o que acontece no versículo 4. Ele preparou-lhes uma refeição e assou pão sem fermento, e eles comeram.
ainda não tinham ido deitar-se, ou seja, antes mesmo deles dormirem. As pessoas de Sodoma não podiam esperar, eles estavam com pressa. Eles, antes de irem deitar-se, todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, a palavra aqui é todos. Todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, isso é o quão horrível o pecado era lá. Dos mais jovens aos mais velhos, eles cercaram a casa. Você pode imaginar se é uma cidade de por volta de 5.000 pessoas. Vamos dizer que os homens são metade dessa população. Então você tem mais de 200.000 pessoas que cercaram aquela casa. Há um estado de pecado aonde você chega, aonde agora Deus tem que te julgar. Onde a graça agora já não pode ajudar. Onde agora os juízos do juízo de Deus são aqueles que eles querem corromper, abusar deles. E ele disse, todos os homens da cidade, todos, exceto Ló. Eles disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos sexo com eles. Esta é a declaração mais inacreditável possível. Então você vê agora, Ló começa a batalhar com eles. Então, os anjos feriram os homens com cegueira. Até mesmo na cegueira, eles estavam tateando e tentando achar a porta. Os dentes deles, eles rangiam os dentes procurando a porta. Eles queriam arrombar a porta, quebrar a porta. Mas nesta noite eu quero ler o versículo 17, onde ele diz: assim que os anjos tiraram Ló e a sua família da cidade, um deles disse a Ló: fuja por sua vida. Não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto, arrastado pelo juízo de Yahweh. Isso é impressionante. Ele disse para eles, fujam e não olhe para trás. E então, ao mesmo tempo, no versículo 25, então você vê, assim que ele destruiu todas aquelas cidades e toda a planície, destruiu todos os habitantes das cidades, toda a vida, e também a vegetação na terra. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Ele disse, fuja para salvar sua vida. Não pare na planície. Fuja até as montanhas. Não olhe para trás. Caso contrário, você será arrastado pelo juízo. Então, no versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás, e ela se transformou numa coluna de sal. Então, quando você olha em Gênesis capítulo 2, o mesmo cenário, versículos 16 e 17.
E o Senhor Deus comandou ao homem: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não olhe para trás. Mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso equivale à mesma declaração: não olhe para trás. Porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Isso é equivalente à palavra: por favor, corra e não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai ser arrastado pelo juízo. Hebreus capítulo 6. Agora a igreja. Hebreus capítulo 6. Abram comigo lá. Versículos de 4 a 6. Ele diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, aqueles que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. O que é impossível, significando não é possível. Se eles olharem para trás, não é possível salvá-los novamente. Se eles caíram, significando, se eles olharem para trás, vocês estão saindo do Egito e você está olhando para trás, para as panelas de carne, para os melões, para os pepinos, para os tomates, para o peixe do Egito, saindo do Egito e olhando para trás, para estas coisas do Egito. Não é isto que a igreja desse dia presente tem feito, trazendo de volta pecado dentro da igreja? Ele diz: não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. Se você olhar para trás, a fumaça do seu tormento vai levantar para sempre, eternamente. Repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu não quero olhar para trás. É por isso que nesta noite eu me rendo a Ti, Jesus, e eu Te recebo em meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu Te peço, meu Senhor Jesus, para guiar os meus passos para sempre, eternamente, em direção ao reino de Deus. E separa-me totalmente do pecado sexual e de todos os outros pecados, para que eu possa entrar no reino de Deus. Mantenha o meu nome no livro da vida, que pertence ao Cordeiro de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Que o Senhor os abençoe. Não olhe para trás. Uma vez que você saiu do mundo e veio para a casa e começou a peregrinação em direção ao reino de Deus, por favor, não olhe para trás. Continue andando para frente. O diabo vai sempre tentar mentir para você, vai tentar trazer na sua mente flashes daquelas coisas que vocês faziam no mundo. Mas, por favor, não olhe para trás. Vamos diretamente a Sião, aquele cântico de adoração. Mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Por favor, não olhe para trás. Obrigado.